A alma, ela é salva nesse tempo em que nós chamamos ele, desse tempo que nós chamamos ele de existência. A alma, ela é salva na existência, o tempo em que nós estivermos existindo aqui. Então, toda a salvação de alma é para que a pessoa pudesse ter uma vida melhor com Deus, enquanto ela estivesse na existência. Porque na vida é só o espírito, irmão, não tem jeito. O que traz vida é só o espírito. A alma não traz vida, a alma traz existência. E a alma tem princípio, né, tem começo e tem fim. Espírito não tem começo e nem fim, ele é eterno. Então Deus, ele não trabalha aquilo que é temporal. Deus trabalha tudo que é atemporal. Nenhuma palavra de Deus, ela é temporal. Nenhuma é. Igual os irmãos dizem muitas vezes, não, essa palavra aí foi para aquele povo, para aquela época, então não era de Deus, entendeu? Se foi só para aquele povo, só para aquela época, então não é palavra de Deus. Pode ser palavra de qualquer outra coisa, menos de Deus. Porque toda palavra que sai da boca de Deus, ela revela o próprio Deus. E Deus, ele não é temporal, ele é atemporal. A gente precisa entender isso, primeira coisa. E o Espírito, aquilo que de Deus é para nós, também ele é atemporal. Não tem começo, meio e fim. Não, ele é eterno. Tudo que é de Deus é eterno. Deus, ele não tem nada que ele faça para só um período, porque isso não é a natureza dele. Isso não é Deus, isso não é revelar Deus. Então, toda palavra que sai da boca de Deus, toda palavra que sai da boca de Deus, ela é para todo o tempo, para todo o espaço, é acima de toda cultura, é acima de toda religiosidade, religião. Por quê? Porque ela é uma palavra eterna. Nos dias de hoje, irmão, tem muito irmão aí que está com a gente aí achando que Deus ele falou só para aquela época. Não, se foi para aquela época, então não foi Deus que falou. Porque o meu Deus, o que ele fala é para todo o tempo e para todas as épocas e para todos os povos, entendeu? Não é só para os hebreus o que Deus falou. Mas muitas vezes daquilo que está na Bíblia foi escrito só para os hebreus, mas não é o que Deus falou, é o que eles entenderam, entendeu? Uma coisa é o que Deus fala, outra coisa é aquilo que nós entendemos. Então, falar de Deus é eterno. Às vezes, a nossa compreensão não entende o falar eterno de Deus. Talvez isso está fazendo com que o irmão aí, ele não está compreendendo o que são os tesouros celestiais, por causa do tempo que nós estamos vivendo e achando que nós somos seres só desse tempo. O que é só desse tempo, irmão? Só desse tempo é a minha carnalidade, a minha humanidade, a minha natureza humana, a minha visão, meu olho, meu ouvido, minha boca, o meu falar é para esse tempo. Aí eu não entendo Deus mesmo. Não tem como esse homem temporal entender um ser que é atemporal. Essa é a maior dificuldade que as pessoas têm. Então eles tentam entender Deus nas suas limitações e não se abrem para a totalidade de Deus. Por que que o irmão Valdecir se dá bem com o evangelho orgânico, a irmã Cileide se dá bem com o evangelho orgânico, o Ademir se dá bem com o evangelho orgânico, a Donata, a Creuza, o pessoal que está estudando com a gente se dá bem com o evangelho orgânico? Porque eles passaram a entender Deus além da nossa humanidade. Aí a pessoa se dá bem com Deus. Porque ele sai da vida terrena e a parte anfíbio dele acessa a parte celestial. Porque nós somos anfíbios. Nós Poderia temos. chamar de. Perdão, Ah, pode, perdão. pode Podemos falar. chamar de intimidade com Deus, né? Uns chamam de intimidade, outros de compreensão, pode dar o nome que quiser, que não tem problema, entendeu? Mas é você sair da sua vida terrena, de fato mesmo, que é verdadeiro, que a gente está falando, e você conseguir acessar a sua vida celestial. Aí você começa a compreender Deus, aí você começa a ter um relacionamento de fato e de verdade com Deus. Enquanto nós estivermos só na existência, a gente não vai para a vida, irmão Serginho. E nós temos acesso à vida, e não só à existência. Porque tem gente que está existindo por muito tempo, 80 anos, 70 anos, 60, a pessoa está existindo.
Mas de vida, ela não traduziu nada ainda, ela não revelou nada de vida nessa existência ainda. Porque o que é a vida? A vida é essa parte celestial em nós. Por exemplo, eu posso revelar na minha existência, na minha melhor intenção, eu posso tentar revelar só coisas boas. Para mim serão coisas boas. No meu entendimento, na minha concepção, serão coisas boas. Só que Deus, ele fala assim, olha, se você viver do bom ou do mal, você não conhece Deus. Você não vai conhecer a Deus. Ah, mas irmão Arlindo, eu aprendi na igreja que eu tenho que fazer tudo o que é certo, tudo certo. A igreja foi determinando para mim, foi falando para mim o que era certo. Eu comecei a cumprir tudo que a igreja falou que era certo. Aí eu pergunto para você, e fazendo tudo isso aí, você conheceu Deus? Aí a pessoa vai falar assim, não, eu não conheci Deus. Por quê? Porque Deus nunca esteve no certo e no errado. Nunca, nunca. As pessoas acham que Deus está no certo e no errado. Deus, Verdade. ele não fez a árvore do mal no meio do jardim. Não é a árvore do mal que está lá no meio do jardim. É a árvore do quê? Do bem e do mal. Então, não é fazer o que é mal que prejudica Deus. Fazer o que é bem também me prejudica com Deus. Entendeu? Mas só que para a pessoa entender isso aqui, meus irmãos, ela tem que ter uma mente aberta, porque se ela for religiosa, se ela não acessar o céu, se ela não acessar a parte anfíbia dela para poder entender o celestial, ela vai falar que essa pregação nossa é uma loucura. Mas só que você começa a analisar e vai ver, olha, qual árvore que estava lá no meio do jardim? Era a árvore do mal, como as pessoas pregam? Não, era a árvore do bem e do mal. Então, o que me afasta de Deus? Se eu fizer o bem, eu estou próximo de Deus? Não. O meu bem e o meu mal para Deus é a mesma Uma coisa. coisa. É a E todo mesma mundo coisa. acha que vou fazer o bem, né? É, Vou estar fazendo o que Deus quer. isso, exatamente. Só que não é assim que funciona. Vou falar isso para todo mundo, né? Não, quando você vai pregar isso aí, você vai ser taxado como louco, como É, biruta, né, como pirado. Porque não é assim que funciona. assim. Não, mas você começa a analisar a raiz mesmo, né, irmão Sérgio? A raiz ali da coisa. Quando Deus ele faz o jardim, ele fala assim, bom, o jardim está pronto, agora nós vamos colocar o homem para tomar conta dele, para cultivar e tomar conta dele, certo? Está lá o jardim. Aí ele fala assim, olha, de todas as árvores que existem no jardim, que significa o quê? Todo raciocínio que vier à sua mente, todo raciocínio que vier à tua mente, você pode viver dele. Qualquer raciocínio que vier da tua mente. Mas existem duas árvores lá no jardim que eu vou proibir vocês. Uma, que é a mais famosa, que o pessoal mais acessa ela, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do mal. Entendeu? Aí a pessoa acha, não, se eu fizer o mal, Deus se afasta de mim, mas se eu fizer o bem, ele se aproxima. Verdade. Não, a árvore não é a árvore do mal, é a árvore do bem também. Entendeu? Ela é a árvore do bem também. Mas, por outro lado, que se opõe à árvore do certo e do errado, ou do bem e do mal, tem o quê? A árvore da vida. A árvore da vida, ela se opõe, tá, irmãos? Ela é contrária, ela se opõe a o que é certo e o que é errado. Então, o que é de Deus para nós é aquilo que se opõe ao certo e o errado do homem. Entendeu? O certo e o errado do homem não acessa a Deus. É isso que as pessoas precisam entender. Quando o Isaías fala assim, olha, você nos seus melhores dias, aquele dia que você levantou para ficar santo mesmo. Você fala, hoje eu vou levantar 6 horas da manhã, a hora que abrir a igreja, eu vou entrar na igreja, vou sentar naquele banco, não vou sair dali enquanto o sol não se pôr. E ali eu só vou ficar orando, só orando. Ali eu vou orar pela minha filha, pelo meu pai, pela minha mãe. Vou orar por todo mundo que eu lembrar. Vou ficar 12 horas ali de oração. Nesse dia que você fez isso aí, você só está fazendo mal. Só mal. Você sabia disso? Mas as pessoas não entendem assim. Naquele dia que você fez isso aí, a Bíblia fala assim, ó, toda essa obra que você fez, tudo que você fez de bom, tá? Que é bom. Você julgou bom, você quis fazer algo bom. Isso não passou
de trapos de imundície, ou de imundícia, que são, todo mundo sabe que os trapos de imundície eram aqueles trapos, aqueles panos que as mulheres usavam para poder segurar o sangue da menstruação ali, para o sangue da menstruação não ficar vazando. Então, isso é o trapo de imundície. Por que é o trapo de imundície? E o que significa isso? Isso significa que toda a sua obra, ela só traz morte, ela não traz vida. Por que houve o sangue da menstruação? O sangue da menstruação significa que aquele óvulo ali não gerou, não houve vida, entendeu? Porque se o óvulo gerar, se ele for fecundado, o sangue não vem. Então não precisa de trapo de imundície para segurar o sangue, porque aconteceu vida, houve vida. Uma vez que a vida não acontece, o resultado é o quê? O sangramento. Entendeu, irmão? Então o que Deus fala? Toda a sua obra, tudo que você faz, na sua melhor intenção, é morte. É morte. Não traz vida. E aí a pessoa precisa entender, né, irmão? Precisa ser uma mente muito bem esclarecida para ela entender que não existe vida a partir do homem. A vida ela só é a partir de Deus. O único ser que propaga vida, que revela a vida, que traz vida é Deus. Então, Jesus ele chega no capítulo 15 de João, ele fala assim: olha, pessoal, vocês precisam entender. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Então, toda obra que é feita a partir de mim traz vida. Toda obra que não é feita em mim traz morte. Então, precisa ser cortada e lançada fora, tem que ser lançada no fogo. Essas obras não trazem vida. Então, você, no teu certo e no teu errado, você está matando. E você vê a história, irmãos. Aí você pega, olha para a história, a literatura histórica, para você ver o que os hebreus não fizeram no certo e no errado deles. Eles não exterminaram nações? Exterminaram nações no certo e no errado deles. E aí, isso era a vontade de Deus, está escrito lá na Bíblia que era a vontade de Deus. Mas quando você começa a entender, isso era a vontade de Deus? Deus queria que eles matassem aquelas nações? Não, nunca quis. Porque Deus não é assim. Mas eles mataram em nome de quem? De Deus. E registraram isso como sendo a vontade do próprio Deus. E tem gente que lê e fala, não, Deus é assim, ó, porque Deus mandou de fato matar. Aí você fala, não, irmãos, Deus não é assim. Não é assim. Isso aí não era a vontade de Deus, a pessoa quer bater em você, mas está escrito aqui, ó. Como você fala para mim que não era a vontade de Deus, está escrito? Mas também está escrito que esses homens que relataram essa história, eles relataram uma história que eles mal enxergavam, eles não tinham compreensão dessa história. Eles não entendiam isso. Então eles viam por intermédio do quê? De sombras. Está escrito também. Quem foi o único que pôde trazer a verdade? Está escrito lá, ó, Moisés, a lei veio por intermédio de Moisés. João capítulo 1, a partir do versículo 12. A lei veio por, acho que 18. A lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, quem que trouxe? Jesus. Então, se você olhar para a Bíblia, que conta a história do Davi, rei Davi, você vai encontrar a verdade de Deus na história do rei Davi, irmãos? Vai? Olhando para o Davi, você vai encontrar a verdade de Deus na vida do Davi? Não vai. Não vai. Na vida de Moisés? Também não. E do Elias? Também não. E do Jeremias? Também não. Mas de nenhum. Nenhum você vai encontrar a verdade absoluta de Deus na vida deles. Onde que eu vou encontrar a verdade absoluta de Deus? Na Bíblia? Não, na Bíblia não tem a verdade absoluta de Deus. A Bíblia dá testemunho da verdade, mas ela não é a verdade. Entendeu? Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é além da Bíblia.
Mas a Bíblia, ela fala da verdade de Deus, mas ela não é a verdade de Deus. E que então, o que é a verdade de Deus, irmãos? Não é o que é a verdade, é quem é a verdade. Tá? Não é o que, é o quem. Então a verdade não é o que, a verdade é quem. Então Jesus ele fala assim: eu sou a verdade, não é? E a vida eterna? O que que é a vida eterna? A vida eterna também não é o que é a vida eterna, é quem é a vida eterna. Entendeu, irmãos? Então, o que é Deus? Deus não é o que é quem Deus é. Quem é Deus? Então, Deus ele jamais trata com o que, irmãos. Ele só trata com o quem. Só com quem? Então, o que é a salvação? Não, esquece, não tem o que é a salvação, é quem é a salvação. Entendeu? Então, quando nós falamos aqui, irmãos, do evangelho orgânico, por que nós falamos evangelho orgânico? Porque ele tem que ser natural e ser de dentro para fora, sem mistura, sem fermento, sem nada que possa tirar de nós essa convicção do ser, do quem e não do que. Então, toda a vida que eu vivi o que, eu não encontrei Deus. Você viveu o que, você não vai encontrar Deus de maneira nenhuma. Por isso, nós falamos, olha, é o onde e o quem. Sempre vai ser o onde e o quem, irmãos. Deus ele não trabalha de outra forma. Sempre o onde e o quem. Então, as pessoas buscaram a verdade na onde? Na teologia. Sempre buscaram na teologia. A grande maioria até hoje estão buscando na ciência, na teologia. Aí a pessoa vai lá e estuda 4 anos, faz mais 4 anos e mais 4 anos de teologia e vai fazendo teologia, achando que vai encontrar Deus na teologia. Ele vai encontrar Deus na teologia? Não, não vai, irmão. Porque Deus não está na teologia. Deus não está na Bíblia, Deus não está na ciência, Deus não está no tempo, Deus não está no espaço. Não é isso que é encontrar Deus. Deus ele está na eternidade. Então, aí olhando para a Bíblia, que era para facilitar para nós, as pessoas começam a encontrar muito mais dificuldade de entender Deus, de acessar Deus, quando eles olham para a Bíblia. Porque eles criam uma imagem humana de Deus. E aí eles acham que aquela imagem criada na nossa mente é o próprio Deus. E não é assim. Aí Deus fala assim: toda imagem criada pelo homem é idolatria. Toda imagem, irmão, criada pelo homem é idolatria. Não é que ela está criando a imagem de um santinho, não é isso que a gente está falando. É você criar na tua mente uma imagem distorcida a respeito de Deus. Então fala assim: olha, Deus, eu estou com uma causa na justiça aqui, favoreça a mim nessa causa aqui, por favor. Né? Eu sou teu filho, eu estou indo na igreja, estou dando meu dízimo, estou dando minha oferta, me favoreça nessa causa aqui. Olha a imagem que você cria de Deus, de um juiz que é iníquo, que para favorecer você, ele prejudica o outro. Essa imagem que nós criamos a respeito de Deus é uma idolatria a quem? A nós mesmos, irmãos. Nós nos idolatramos diante de qualquer situação. Nós achamos que nós somos mais importantes do que o ladrão, do que o bandido, do que a prostituta, do que, sei lá. A pessoa que cria essa imagem, ele acha que ele é melhor que o outro. Entendeu? E agora, porque eu estou indo na igreja, então, agora que eu sou o melhor de todos. A pessoa cria essa imagem. E Deus fala, não, isso aí é idolatria. Você está se idolatrando. Ah, mas os hebreus, eles eram melhores que os outros. E isso era idolatria dos hebreus. Eles achavam que eles eram melhores do que os demais. Então, eles podiam entrar na casa dos outros, matar, entrar na cidade deles e acabar com todo mundo, matar as mamães, as criancinhas de colo ali, amamentando. A mamãe estava amamentando, ele chegava e matava tudo, queimava tudo, destruía tudo, e falava, olha, Deus que mandou. Aí vem Jesus e fala assim, olha, é teu inimigo? É. Então abençoa ele. E aí, como é que fica aquilo que os hebreus fizeram? Jesus, ele está mudando alguma coisa ou ele está esclarecendo algo que eles não entenderam? O que vocês acham?
Agora. Ele não está mudando nada. Porque Deus não muda. Deus, ele não foi compreendido, ele não foi entendido, assim como nos dias de hoje tem muita gente que não entende e não compreende Deus até hoje. Então Deus não mudou, mas os homens fizeram uma imagem errada a respeito de Deus. Era uma imagem errada. E nós vivemos assim por muito tempo, nos idolatrando, irmãos, diante de Deus. Nós não criávamos nenhuma imagem de escultura, porque nós éramos crentes, né? Crente não cria imagem de escultura, mas que os crentes criam uma imagem diferente de Deus, uma imagem de ignorância a respeito de Deus, e aí os homens vivem essa imagem. Então Jesus, ele chega para os 12 discípulos numa caminhada, ele fala assim, olha, pessoal, o que os homens falam que eu sou? Qual que é a imagem que as pessoas têm a respeito de Deus, de mim, né? O que os homens dizem? Ah, uns estão dizendo aí que você é o João Batista, que você é o Elias. Essa é a imagem que você está revelando aqui para os homens, eles estão entendendo esse tipo de imagem a seu respeito. Aí Jesus fala, e vocês? Para vocês, qual que é a imagem que vocês têm a meu respeito? Aí o Pedro responde, não, eu entendo, eu fiz uma imagem que tu és o Filho de Deus. Porque é tremendo, seu ensinamento é maravilhoso, é um ensinamento que não separa, é um ensinamento que multiplica, ele não subtrai, ele não divide, né, ele não soma, é um ensinamento que só multiplica, então tu só pode ser o Filho de Deus. Aí Jesus fala, olha, muito bem, porque isso não foi o bem e o mal que te revelou. Não foi o bem e o mal. A árvore do bem e o mal não faria você entender isso. Você não enxergaria esse entendimento se você estivesse na árvore do certo e do errado. Isso foi árvore de vida. Tá? Foi Deus que te revelou isso aí. Parabéns. Então, sobre essa revelação de árvore de vida, a igreja do Senhor será edificada. E o inferno não vai prevalecer sobre essa revelação. Por mais que o inferno tente prevalecer sobre essa revelação, ele não vai, porque a árvore de vida é uma revelação muito maior que suplanta toda a vontade, toda a natureza infernal no homem. E aí, ele continua dizendo, falando que seria necessário que ele sofresse, fosse morto. De repente, o Pedro desce da árvore da vida e sobe na árvore do conhecimento do certo e do errado e fala assim, não, mas está errado você ser morto, porque você só faz o bem. Jamais isso pode acontecer. Nós vamos fazer uma campanha aqui. Nós vamos chamar a comunidade nossa, vamos fazer 40 dias de jejum para Deus mudar essa condição aí sua. Você não vai ser morto, não. Você é um menino novo, 33 anos de idade, né, bom demais, ajuda todo mundo. Como que pode você ser morto? O certo e o errado é o que a gente vai aplicar aqui agora, porque o certo mesmo é eles serem mortos, os seus perseguidores serem mortos e você permanecer na vida. Isso que é o certo. E é errado você morrer porque você é a pessoa mais boa que eu convivi em toda a minha vida aqui até hoje. Eu só vi desgraças acontecerem aqui com o Império de Roma sobre nós, governando sobre nós, e agora você chega falando para nós que é necessário que você sofra e morra? Aí Jesus fala assim, não, você acabou de descer da árvore da vida e subiu na árvore do certo e do errado de novo. Então, para trás de mim, Satanás. Esse entendimento do certo e do errado é o entendimento satânico. É o entendimento que me afasta daquilo que é a natureza e a vontade de Deus. Então, eu estou me separando do querer de Deus quando eu subo na árvore do certo e do errado. E aí, irmão, quando nós falamos dos tesouros celestiais, irmão, hoje a gente está falando aqui mais para trazer clareza, tá, irmão? Luz aqui para os irmãos que pode estarem com as mesmas dúvidas do nosso irmão Sérgio aqui. Então, o que são os tesouros celestiais aqui? Eu não lembro direito como foi a mensagem nossa, que já faz um tempo, mas eu creio que foi aquela passagem quando Jesus fala assim, olha, não juntem tesouros na terra, porque aqui a traça rouba, ou melhor,
o ladrão rouba, a traça destrói, e juntem tesouros no céu. Por que isso, irmãos? Porque onde estiver o seu tesouro, estará também o teu coração. Esse é o porquê de nós termos que juntar tesouros no céu. Para que o meu coração não esteja nas coisas terrenas, mas sim nas celestiais. Então, quando o meu coração está nas coisas celestiais, irmãos, o que eu revelo a partir daí? Eu revelo o celestial. Por quê? Porque lá está a minha base, lá está a minha essência, lá está a minha raiz. E Jesus, ele é o modelo disso tudo. Porque Jesus, ele é uma árvore de vida, não é? Então, onde está fixadas as raízes de Jesus, irmãos? Estavam fixadas na terra? Eu lembro que eu falei para vocês uma vez que a árvore de Deus, ela cresce de cima para baixo. Vocês lembram da mensagem que eu falei com vocês? Mas a árvore natural, ela cresce de baixo para cima. Só que a de Deus, ela cresce de cima para baixo. Por quê? Porque ele extrai do céu a sua seiva. E ele traz, então, isso aqui para nós e entrega frutos de uma seiva que é extraída da onde, irmãos? Do céu. E é assim que é a forma correta de nós vivermos, irmãos. Nós não vamos acertar nunca enquanto nós quisermos viver o daqui para lá. Nunca você vai acertar. Você só vai ser completo o dia que você entender que você tem que viver o de lá para cá. Você quer ver no texto, no texto literário aqui, o que fala a respeito disso, irmãos? Olha, deixa eu achar aqui para vocês verem, só para vocês terem uma noção do que é essa grandeza que eu estou falando para vocês. Em Filipenses capítulo 4, eu vou ler aqui para vocês terem um entendimento. Capítulo 4, versículo 1. Filipenses 4, 1. Capítulo 4, não, versículo 2. Vamos pegar no versículo 2. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Fala assim, olha. Agora suplico a Evódia e a Sintique. Tenho em vista que estão no Senhor. Tendo em vista que estão no Senhor. Resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que é a quem ele está falando aqui, direcionando essa carta, né, irmãos? Que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas. E também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam, preste atenção no versículo 5, que todos vejam que vocês são, primeira coisa, irmãos, amáveis em tudo que fazem. Olha só. Será que as pessoas olham para mim e vê essa imagem, irmãos? Essa imagem que eles têm a meu respeito? Que eu sou uma pessoa amável em tudo que eu faço? Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Para eles aqui, Deus viria. Eles estão antes do ano 70, tá? Nós estamos após o ano 70. Já passamos disso. Aí ele diz no versículo 6, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Olha aqui, preste atenção. Então, o que vai acontecer? Vocês experimentarão a paz de Deus. Aí eu pergunto, do nosso grupo, irmãos, vamos ser sinceros, vocês têm experimentado a paz de Deus de verdade mesmo? Ou é algo utópico? Ou é algo que você só ouve falar
mas nunca acontece com você. Acontece com qualquer um, menos com você. Se eu não estou experimentando essa paz, irmãos, aonde que está o erro, então? O que está de errado? É Deus que está de errado? É Ele que não está fazendo a parte dele? Sou eu que preciso convencê-lo que ele está errando, que ele não está fazendo a parte dele? Não, o erro nunca está em Deus. Deus, ele é completo. E você tem que entender que essa palavra aqui também ela é completa, tá? Essa palavra aqui é o próprio Deus. Deus, ele é a palavra. Ele é o Espírito, tá? E então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Por que que a paz ela excede o entendimento, irmãos? Por que que a paz ela é maior do que o entendimento? E essa paz, ela guardará seu coração e sua mente onde? Em Cristo Jesus. Então, eu tenho que colocar o meu coração e o meu pensamento em Cristo Jesus, tenho que experimentar essa paz, alcançar essa paz, porque eu tenho que entender que essa paz, ela é acima de qualquer entendimento. Se ela é acima de qualquer entendimento, ela está acima do bem e do mal. Só que se você não entender isso, irmãos, bicho, vai ser difícil você entender Deus. Você vai entender de religião, você vai entender, né, se você buscar a compreensão, você vai ter sobre religiões, sobre história, que é o texto histórico, o que, que a história quis dizer com aquilo ali, o que, que aconteceu na história, sobre teologia, você vai ter entendimentos teológicos, que a ciência teológica revela, que ela propõe para o homem, filosófico, você vai ter entendimento filosófico, e todos mais os entendimentos. Só que ele fala assim, olha, vocês experimentar a paz de Deus, o que, que acontece? Isso excede todo entendimento. Porque essa paz, ela vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. Então, você está aqui para entender ou para ter paz, irmãos? Você está aqui para ter razão ou para ter paz? Entendeu? Olha a diferença. Você pode ter razão e ser a pior pessoa do mundo na sua razão. Porque os hebreus, na razão deles, irmãos, eles não revelaram Deus. Teve que vir o filho para revelar, porque o povo escolhido para revelar não pôde revelar. Mas eles não estavam na razão deles? Estavam na razão dele. Eles estavam no entendimento deles. Só que isso não revelou Deus, não trouxe paz na mente e nem no coração deles. Aí diz assim, olha, no versículo 8: por fim, isso aqui para mim é extraordinário, tá, irmão? Isso aqui para mim é demais. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Só mais uma coisa eu quero dizer para vocês. E esse só mais uma coisa aqui para nós, irmãos, é o tudo. É o que realmente nós precisamos entender. Ele fala assim, olha, concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Você está sentado, irmão Serginho, aí agora? Você está sentado em cima do que é verdadeiro? E aí? Pera, na cadeira. Você está diante, ô irmão Valdecir, você está diante daquilo que é verdadeiro? Não, Mas como que eu vou concentrar no que é verdadeiro? O verdadeiro é algo que eu posso tocar, irmãos? não, Hã? não. E aí? Verdadeiro não se toca. E aí? Como é que fica? O que é a verdade? Essa é a grande pergunta, né? O que é a verdade? O que é o verdadeiro? Bom, eu sou a Concentrem-se em... verdade e a vida, né? Então, concentre-se em tudo que é verdadeiro. Mas só que nós nos concentramos no que é verdadeiro ou nós nos concentramos naquilo que é passageiro? Exagero. A gente se concentra no que é passageiro e aí a gente que tem o entendimento, às vezes a mente fica oscilando entre o passageiro e o verdadeiro. Aí a gente tem que se auto-administrar, acessar o céu novamente para se manter no que é verdadeiro. A Que coisa tendência do ser humano é concentrar no que é passageiro. passageiro. Tá. Então, o problema seu é o que é passageiro, irmãos?
Não. Nós não temos problema algum com aquilo que é passageiro, irmão. Não temos. Tudo vai passar. Nós não temos problemas com o passageiro. Por quê? Porque nós agora nos concentramos no que é verdadeiro, que permanece, o que é eterno. Aí ele fala assim, olha, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. É nisso que nós devemos pensar. Nós temos que pensar no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer, então o Deus da paz estará com vocês. Por que que o Deus da paz não está com a grande maioria dos irmãos nos dias de hoje? As pessoas não têm paz, irmão, não têm paz. Por quê? Porque elas não se concentram em viver o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que é amável, o que é admirável, e elas não vivem nessa comunhão de entendimento sobre aquilo que é excelente e digno de louvor. Tem outras traduções, que eu até gosto mais do que a Nova Versão Transformadora. Por exemplo, a Revista e Atualizada, no versículo 8, ela vai falar assim, olha, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável. Então são essas as características que Jesus veio revelar para nós a respeito de Deus. Que Deus, ele é isso aqui, tá, irmãos? Tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então isso aqui essa tradução, ela é muito melhor para a gente entender. O meu pensamento tem que se ocupar do quê? Do que está dando errado para a humanidade ou do que dá certo para a humanidade? Eu tenho que ficar revelando o que está dando certo ou o que está dando errado, irmãos? Os filhos de Deus, eles falam o quê? As coisas de Deus. Os filhos de Deus, eles têm que se preocupar em falar para a família as coisas que vão dar certo, irmãos. As coisas que são boas, as coisas que são de virtude, de boa fama, de pureza, de respeito, que são amáveis. Essa deve ser a nossa ocupação. Esse é o pensamento que nós devemos ter. É nisso que nós devemos nos ocupar. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então, nós temos que ter uma prática, irmãos, de revelarmos as virtudes de quem? De Deus. Essa é a nossa prática. Ah, mas, irmão Arlindo, tem hora que eu estou nervoso demais. Tudo bem, você ainda está num corpo humano que revela uma natureza humana. Mas aí você tem o quê? O jardim. E a hora que você entra nesse jardim, você fala assim, poxa, eu posso viver de todo tipo de raciocínio que tem no jardim. Todo tipo de árvore que tem no jardim são os raciocínios, tá? Eu posso viver deles. Mas existem só dois entendimentos nesses raciocínios, irmãos, que são os principais, que são os reais mesmo, que é o entendimento de vida, que vai trazer vida, ou é um entendimento que vai trazer o que é certo e o que é errado. Tá? Só tem esses dois pensamentos nesse jardim. Só tem essas duas formas de viver. Não tem outra forma de viver. Ou eu vivo da vida, ou eu vivo do certo e do errado. E aí quem vai decidir como eu vou viver sou eu mesmo. Isso aí sou eu que vou decidir como que eu vou viver. Entendeu? E a partir daí, então, se eu pensar, se eu levar o meu entendimento, irmãos, a minha mente a praticar essas coisas que o Paulo está dizendo, o que vai acontecer?
isso aí vai se tornar para mim natural. Por que que não é natural até agora? Porque não foi o que eu vivi até hoje. Então se tornou difícil para mim. Mas a partir do momento que eu começar a pensar dessa forma e a agir dessa forma, isso vai se tornar natural para mim. Então, ao invés de eu ser dominado, eu estarei dominando sobre todas essas coisas. Porque isso se tornou natural para mim. Pode falar, Cileide, desculpa eu não ter dado a sua oportunidade. Desculpa eu, irmão, interromper. É que eu estou com uma preocupação aqui em respeito a filtrar a necessidade do irmão Serginho. Como ele tem pouco tempo de participar com a gente devido ao trabalho, eu creio que há nele ainda várias necessidades de algumas perguntas, né? Para que ele possa saborear esse banquete durante a semana. E, no entanto, eu acho assim, é, é muita informação para ele, talvez fica difícil para ele assimilar. Porque eu estou entendendo aqui sobre o irmão Serginho, que ele entende esse amor de Deus, ele entende isso. O que está pegando para ele é como eu vou fazer, entendeu? Porque falar o que ele tem que fazer de uma certa forma, ele sabe, mas existe a interrogação na cabeça dele, como eu vou fazer, como acessar o céu, como eu viver o que não é passageiro. Então, assim, estou com essa preocupação para que ele saia com entendimento. E um texto, tudo isso que a gente está falando aqui é maravilhoso, incrível, mas, no entanto, no que ele está precisando agora, eu creio que está formando um ninho de mafagafo na cabeça dele. Então, assim, ele está querendo saber como eu vou acessar esse céu. Porque o que esses irmãos fazem de diferente que eu não estou entendendo. Então, assim, que eu estou aqui no meu coração meio angustiado, que eu estou querendo que ele faça essas perguntas, que a gente seja mais objetivo para que ele alimente essa semana. Está entendendo, irmão Arlindo? Amém, irmão? Como vocês entenderam e começaram a acessar então o céu, irmãos? Como que vocês conseguiram acessar o céu, começaram a extrair de lá o entendimento? Como que vocês começaram a trazer de lá esse alimento para sua vida? E você começou a revelar então esse alimento a partir do chegar ao céu, do compreender o céu e de entrar no céu. Assim, irmãos, irmãs, né? Eu estava ouvindo ali até a colocação da irmã Celeida ali com o irmão Serginho, é muito importante, porque realmente esse assunto ele é um assunto que fica meio confuso mesmo na mente da pessoa, né? Porque nós já aprendemos desde criança, né, a separar as duas coisas, né? E toda a natureza ela demonstra dois lados da moeda, tudo, né? O cara, a coroa, a neutro, força, sol, chuva, dia, noite. Então, isso tudo está ligado, bem, mal, né? Certo, errado. Então, de cima, de baixo, né? Então, como o irmão falou ali, a árvore cresce lá de cima, a outra cresce de baixo. Então, tudo está ligado em duas partes da coisa. Corpo, espírito. Então, tudo tem duas, né? Deus, diabo, foi colocado tudo duplo, né? As coisas, né? Para nós. Então, isso está entranhado na nossa mente. Esses dias eu estava falando ali no grupo sobre por que o Moisés trouxe essa pedagogia para o povo. Por que o Moisés trouxe esse ensino pedagogo para aquele povo? E hoje, ouvindo o irmão Arlindo, assim, tive um entendimento um pouco mais, né, ouvindo com mais atenção, que aquele povo não ficasse tão preocupado, que era, eu estou fazendo certo, será que isso aqui é certo? Que vê que teve até pessoas ali, né, que era parente de Moisés, chegou a pegar a lepra, né, por ter se levantado contra Moisés, né, a irmã dele, né, irmão, enfim, agora estou meio fora ali, mas o que acontece? As coisas acontecia muito porque eles ficavam um jogando a culpa no outro. Porque isso, né, então sempre
E aí o Moisés tentava trazer essa pedagogia para eles e dizer assim, gente, começa a viver o céu, começa a viver Deus e deixa de lado um pouco isso. Vocês só estão querendo justamente a se alimentar daquele jugo, daquilo ali que é mal, aquilo que é do bem ou do mal, e vocês não percebem que vocês julgando o outro, vocês também estão sendo julgados. Então, isso vai crescer cada vez mais dentro de vocês. Então, se liga mais no céu, se liga mais de tudo aquilo que Deus deu para vocês e deixa de lado um pouco essa parte, porque isso pertence para Deus. É Deus que julga, é Deus que corrige. Então, no entanto, que aquela pessoa, quando cometia alguns delitos, até uns era atingido pela lepra. Então, o homem estava querendo fazer essa parte. Então, quando nós estamos vivendo muito desse entendimento, nós tomamos o lugar de Deus. Nós acabamos tomando o lugar de Deus, se tornando juiz sobre a vida das pessoas. Então, essa pedagogia que Moisés queria trazer. Quando Moisés falava ali da criação, falava da serpente ali, ele usando um pouco da cultura egípcia, porque ele né, todos os irmãos sabem que ele nasceu, né, e foi mandado dentro de uma manjedoura lá, dentro de um barquinho lá, acabou lá no palácio dos egípcios, né, foi criado lá pela filha de Faraó. Então, ele cresceu lá como um pequeno príncipe, né, um pequeno faraó, e aprendeu toda a cultura egípcia. Então, ele usou um pouco da maldade dos faraós, que usavam o símbolo da serpente como o símbolo da sabedoria, da sargacice, né? Em cerca de domínio das pessoas. E ele julgava as pessoas e subjugava as pessoas a uma escravidão. Então, aí a gente começa a entender, quando Moisés trazia esse entendimento, obviamente que muito disso ele tinha na cultura egípcia, assim como nós aprendemos, às vezes, numa sala de aula, né? Aprendemos muitas coisas e trazemos alguns ensinamentos daquilo ali para explicar a existência, para explicar a natureza de Deus, as coisas, né? Então, o Moisés, ele tinha muito conhecimento, né, terreno, e tinha um contato face a face com Deus. Onde que diz que, né, Moisés, Deus falava com Moisés face a face, mas com as outras pessoas ele falava por meio de revelações. Então, ali nós começamos a entender essa pedagogia. E muitos, né, hoje a gente busca, né, entender, né, explicar ali sobre do Gênesis ali, e não dá de explicar. Não dá de explicar porque foi uma pedagogia, foi um ensinamento pedagógico para aquele povo. E esse ensinamento justamente foi para atingir essa posição entre o bem e o mal. Para que, se as pessoas quisessem viver do bem e do mal, eles iam viver julgando o tempo todo, como hoje a gente vê nas religiões. Eles vivem julgando o tempo todo. Tu vai para o inferno porque tu fizesse isso. Tu vai para o inferno porque fez aquilo, e essa parte não pertence para nós. Pertence para Deus. Então, não adianta a gente viver desse desentendimento. Mas não quer dizer que nós não vamos praticar aquilo que é bom. Então nós podemos fazer isso, aquilo, então não tem problema. Não é esse o ponto da coisa. O ponto da coisa é realmente a gente não fazer aquilo que não é para nós. E viver daquilo que é a árvore da vida. O que é a árvore da vida? Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a árvore da vida. Então, viver do ensinamento. Resume-se todos os mandamentos e a lei de Moisés. O quê? O amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, isso é viver a árvore da vida, é o amor. Se nós tivermos o amor, não existe barreira. O amor, não existe nada. Não, né? Então, o verdadeiro ensinamento de Jesus é o amor. Todo o resto fica para trás. O verdadeiro ensinamento da pedagogia de Moisés é o amor. Quando tu tens amor, tu não vive da parte de julgar os outros, mas tu mesmo cuida em ti mesmo de fazer aquilo que é bom diante de Deus, aquilo que é bom diante dos homens, aquilo que é bom diante do governo, aquilo que é bom diante das autoridades, aquilo que é bom diante do teu Senhor. Então, tudo, não só de aparência,
Tu não vai viver só de aparência, por exemplo, só quando o patrão está perto, tu trabalha. Quando o patrão se retira, tu... e agora eu fico sentado, o patrão não está me vendo. Não, tu vai fazer sempre ser a mesma pessoa. Isso é viver o amor. Amém, meus queridos? Bom dia, né? Espero que as minhas palavras tenham trazido um pouco de compreensão aí também acerca disso que o irmão Aline está trazendo. E bora viver aí aquilo que é justo. Aquilo que é justo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é justo. Se alguém não tem amor, busca amor, porque o amor, ele nos constrange a cada dia a fazer aquilo que é bom e agradável. Amém? Amém, irmão Paulo, muito bom. Quem mais aí que pediu a palavra, Cileide? E vai na sequência, tá, irmãos? Eu quero aqui que eu estou focada na necessidade de cada irmão. E, no entanto, o que eu digo sempre, cada irmão que chega para a gente, quando o irmão chega, na verdade, ele não chega como irmão, ele chega como um filho. Então, temos que fazer uma triagem da necessidade desse irmão. Como é esse irmão? Ele acostuma ler Bíblia? Não, porque quando o irmão é focado em ler Bíblia de capa a capa, está ali na palavra, a gente tem que ter uma forma de passar mensagem para esse irmão. E essas informações chegando, bombardeando o cérebro dele, dão um cansaço que ele acaba passando a semana sem essa alimentação correta. Essa que é a minha preocupação. Então, como eu voltei a dizer, como que esses irmãos estão acessando o céu? Como que eu vou entender tudo isso? O que é para ele fazer, todo mundo está falando, mas como fazer, está se chegando pouco ao entendimento dele. Então, temos que aproveitar a oportunidade que ele tem para estar passando corretamente para ele, de uma forma para ele se alimentar durante a semana. E agora, da minha forma que eu posso deixar para ele aqui, que daí ele vai fazer pergunta, porque ele vai fazer pergunta de como que está chegando a informação até ele, para a gente aproveitar esse horário ainda, para que ele saia mais em paz essa semana. Da mesma forma, eu tinha toda essa busca, eu buscava desesperadamente o que eu tinha que fazer. Aí, conforme foi vendo o entendimento, eu fui avaliando, eu comecei a ver o desespero que eu tinha no dia a dia, o medo que eu tinha de pecar. Dentro de mim tinha uma necessidade imensa de fazer tudo certo, só que daí eu descobri que o tudo certo meu não era quando eu estava fazendo tudo certo, eu estava na árvore do certo e errado, eu tomava algumas atitudes, tipo juiz, que aquilo era correto, aí eu tomava essas atitudes, porque às vezes meu coração estava doendo, mas era o certo que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer aquilo com aquela pessoa porque era o correto. Aí eu entendia que eu sempre amei, que tinha que amar. Só que quando eu entendi a árvore da vida, esse certo e errado eu fui deixando. Não que a pessoa está ali aprontando, eu tenho que aceitar. Mas foi uma forma de entender Deus dentro de mim e saber olhar aquela pessoa de outra forma, aquela situação de outra forma, acessando o céu na árvore da vida, que eu não tinha, às vezes, que tomar uma atitude ali. Algumas coisas ela ia se resolver por si próprio, né? Então, não tinha mais aquela preocupação tão grande de fazer justiça, porque eu fazia justiça, né? Aí eu entendi o poder e a autoridade, porque eu estava agindo com poder. Daí eu entendi a autoridade. A autoridade não é você chegar e resolvendo tudo e corrigindo. Quando você tem essa autoridade, você começa a entender que Deus está ali em você, que tem coisas que você pode... Aí eu lembrei de coisas que eu passei antes, cada situação que eu achava que não ia ter saída. Aí eu voltei meu pensamento, como que eu saí daquilo? Aquilo se resolveu. Eu não morri com aquilo. Aí eu percebi que muitas vezes eu sofri por coisas tão tremendamente que nem precisava sofrer. Então, assim, eu quero muito entenda como é viver na árvore da vida, como é acessar o céu. Então, eu estou pedindo aqui que o irmão faça perguntas sobre isso para nós agora, para a gente poder estar passando por irmão da forma que o irmão possa entender.
Muito bom, irmã Cileide. Que palavra abençoadora da nossa irmã, hein? Que palavra abençoadora. Mas alguns dos irmãos aí teria disponibilidade para falar como que é esse acessar o céu, irmãos? Tem alguém que gostaria de falar aí para estar ajudando a compreender aí do jeito de vocês? Os irmãos falam assim, não, eu sei como que é, mas não sei como falar. Não, vamos ouvir você falar. Como que a sua vida foi mudada a partir da hora que você compreendeu essas coisas aí? Como que você foi compreendendo? É isso que eu quero que vocês falam para estar ajudando o nosso irmão também na caminhada dele. Eu só queria falar que os mais velhos que estão aqui, né, com a gente aqui no Skype, né, o Arlindo, a irmã Donata, né, a irmã Creuza, elas conhecem meu caminhar, né, desde quando eu era criança, né, e eles viam, né, toda a dificuldade que eu passei desde os meus 9 anos aí, né, como que eu enfrentava aí as minhas dificuldades, né, como que eu enfrentei, né, de que forma, porque antigamente, né, eu sempre aprendi com meu pai, né, para a gente buscar Deus ali, né, que Deus era uma pessoa boa, que Deus era uma pessoa que podia tirar você de qualquer situação, né? E a gente frequentava a igreja, era sempre assim, de quarta-feira, sexta-feira, né? Como toda igreja. Só que daí as coisas complicaram, eu passei por cirurgia, nós mudamos de estado, né? O meu pai, infelizmente, não está mais aqui hoje conosco, né? Para estar entendendo esse evangelho orgânico, né? Que, de certa maneira, ele ia estar maravilhado, né, com tudo isso. E o que eu tenho para dizer, né, que desde que meu pai faleceu, de lá para cá, eu sempre ficava com uma coisa na cabeça, né? Que o Arlindo chegou um dia na igreja, falou assim, pessoal, olha, eu tô tendo certos entendimentos aqui, que eu tô buscando a revelação, né? Que Deus está me dando assim, que eu preciso passar isso para vocês, né? Aí ele falou assim, eu espero que ao tempo, né, vocês tenham paciência comigo, né? Porque eu preciso passar isso para vocês. Porque isso fez a diferença na minha vida e ainda faz. E aí todo mundo ali na igreja, né, falou assim, né, tudo bem. E ali a gente sempre levou ali ao pé da letra assim, né, quem que poderia estar no louvor, quem que tinha direito de estar no louvor, quem podia ir lá no púlpito, quem não podia, né? Ou seja, pelo menos, eu sempre tive esse pensamento. Aí eu falei assim, comecei a me perguntar para mim mesmo, né? Gente, é certo isso? Será o que eu estou fazendo, julgando a pessoa, se ela tem direito ou não de pegar o microfone, falar alguma coisa, de cantar para Deus? Eu comecei a me perguntar isso. Aí o Arlindo começou a trazer o ensinamento dele na igreja. E aí nós fomos tendo as dúvidas, perguntando para ele, né? Aí eu falei assim, será que isso está certo? Né? Peguei, me afastei assim uns 3 meses, depois voltei novamente, né? Também eu achei errado da outra igreja. Mas só que depois eu comecei a ter certas linkagens de olhar para dentro de mim e falar e me perguntar, eu estou fazendo o que Deus quer ou o que é certo e errado? Porque eu só estou agindo dessa forma, eu acho que é certo, mas e a pessoa que eu estou fazendo aquilo, a decisão que eu estou tomando? Como é que está sendo para ela? Como é que ela vai estar absorvendo isso? O que ela está pensando do que eu estou fazendo? Foi aí que eu comecei a perceber, né? O Arlindo começou a dar um ensinamento, né, sobre a arca, né? E aquilo foi abrindo assim o meu conhecimento grandemente, né?
Aí as pessoas começaram entrando, perguntando de arrebatamento, de tudo, né? E a gente foi sempre trabalhando isso dentro de nós. E teve uma hora não, assim, uns estudos, que ele começou a falar que tudo já estava pronto. E aquilo eu comecei a entender. Se estava pronto, eu não tinha mais que lutar para preparar aquilo. Eu tinha que pegar aquilo para mim e modificar o quê? O eu. O meu querer. Entendeu? Porque o meu querer, às vezes, não é o querer de Deus. Não é aquilo que Deus quer para minha vida. O que Deus quer, por mais que eu diga assim, Deus quer o meu bem, que Deus quer o meu melhor. Mas só que, às vezes, Deus coloca a gente num lugar e você vai estar desconfortável para estar trazendo transformações das vidas que estão na sua volta. Porque Deus, ele não vai trabalhar no ser individual, ele vai trabalhar no ser coletivo, entendeu? Então, fez muita diferença eu acessar esse céu, né, que o Arlindo fala. Porque daí eu deixei de o individual. Eu comecei a parar, a pensar mais também nos meus familiares, nos meus vizinhos, nas pessoas que eu converso, entendeu? E eu falei assim, seja o que tiver que acontecer dia a dia, eu não vou pensar só em mim, eu vou pensar naquilo que eu posso fazer para transformar a vida do meu próximo. Ele vendo em mim, que igual um exemplo que eu vou dar, é a minha tia de Cuiabá, que esteve agora no final do ano passado aqui. Ela olhou para mim, uma coisa que ela nunca na minha vida, eu vou fazer 30 anos esse ano, nunca na minha vida eu tinha ouvido isso dela. Ela pegou, quando ela veio, ela falou assim, nossa, Bruno, eu cheguei aqui e estou indo embora transformada, porque eu enxerguei em você uma coisa, né, uma transformação de atitudes, de paciência, que antigamente você não tinha. A gente tinha medo de falar as coisas e você ficar magoado, de você pegar, falar, ficar com raiva da gente. Então, hoje eu te vejo de uma outra maneira. Eu estou super feliz da serenidade que você que você teve aqui. Porque geralmente se eu chegava aqui, eu via você, parecia que você estava com uma cara amarrada, com raiva, não sei. E hoje eu estou vendo que você mudou, você transformou. Né? Porque, na verdade, eu sempre falo que mudança não existe, existe transformação. Né? Porque a mudança, você pode ser uma palavra que você sempre muda no instante, mas no outro você volta a ser aquilo que você era. A transformação não. Ela acontece e você não volta mais atrás. Essa é a minha experiência, né? Que eu posso estar passando para os irmãos, né? E que, gente, e quanto mais vocês tiverem essa oportunidade na vida de vocês, para você mudar o que está dentro, eu vou falar para vocês, é só bênção e mais bênção para você ter abençoar mais ainda as pessoas. Amém? Um abraço aí para todo mundo. Amém, irmão Bruno. Muito bom. Quem que é o próximo, irmãos? Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui do que eu entendo sobre acessar o céu. Quando eu comecei a acessar o céu foi quando eu deixei de pensar como o Valdecir Cândido pensa, como o Valdecir Cândido faz. Quando eu comecei a pensar que as coisas que eu fazia não sou eu que faço. Quando eu deixei de acreditar que eu estava reinando em vida, isso foi uma das partes primordiais. Isso aí foi top demais, cara. E outra coisa, a gente conhecendo tudo isso, a gente passa
viver uma paz muito grande, mas ao mesmo tempo a gente também sofre, a gente fica muito triste com várias situações que a gente vê no dia a dia. E assim foi. Para mim, acessar o céu foi tudo isso aí. Perdi muitas horas de sono para chegar nesse entendimento. Eu achei que por um momento eu também estava ficando louco, mas não era, é uma loucura, porque Deus, as coisas de Deus é loucuras, né? A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então é isso aí. Acessar o céu para mim é tudo isso aí. Eu não quero mais deixar de acessar esse céu jamais. Como o irmão Bruno falou, você não quer voltar para trás já nunca mais, você não volta, mesmo querendo você não volta, porque você vai ter o conhecimento do jardim aqui que vai te corrigir já no exato momento ali. Esse é o meu entendimento. Glória a Deus, né? Então, esse entendimento que a gente tem da árvore da vida é muito grande para a gente. E é necessário, se faz necessário na nossa vida. Porque a partir do momento que você entende que Deus colocou ali no Jardim do Éden uma árvore para ser cultivada, essa árvore está onde? Está dentro da nossa mente. Não está num jardim fora, ela está dentro de nós. Então, o acessar o céu é você entender que você não precisa fazer nada. Deus já fez tudo. Irmãos, e no começo eu pensava assim, gente, eu acho que eu estou muito fria, eu estou uma pessoa sem perspectiva de nada, eu não planejava nada, eu não ficava com aquelas metas, sabe, de fazer, de acontecer. Quando eu entendi o que é a transformação da árvore da vida dentro de nós, eu passei a agir desse jeito. Então, é o que eu falo. A água tanto faz correr para cima como para baixo, eu sei que Deus está no controle. Eu não preciso fazer nada e eu não posso fazer nada, a não ser crer que eu nasci aqui, que Deus me colocou aqui para dar certo. Deus não colocou os seus filhos aqui na Terra como uma experiência, como um experimento. Deus nos colocou aqui para dar certo. Porque quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, eu queria que algum dos irmãos falasse o que de Deus que não deu certo até hoje. Então, assim, somos nós. Somos nós. Então, o acessar o céu, irmãos, no meu entendimento, é assim. Saber que eu não preciso planejar nada, que Deus já planejou tudo. Que nem uma vez, o nosso irmão Arlindo lá na igreja, a gente fazia aquela cartinha, né, irmão? Final de ano, pedindo isso, pedindo aquilo outro para Deus. Ele chegou e falou para a gente, irmãos, se eu fosse escrever uma cartinha para Deus, eu não ia falar, Senhor, eu quero que o Senhor faz isso, isso, isso. Mas eu falaria assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Então é isso, irmãos. É isso que a gente tem que viver. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que eu posso fazer de melhor para o meu irmão hoje? O aqui e agora, porque o amanhã não existe. O amanhã não existe. O ontem já passou. Então, tudo que a gente já passou, irmãos, foi passado. Passado. Então, a gente tem que apagar, botar uma borracha em cima. E quando você entende do que você nasceu de Cristo, você vive para Cristo e você volta para Cristo, não tem o que ter medo. Não tem o que ter medo. Então, a gente tem que viver dessa maneira, viver, fazer o melhor. E, em primeiro lugar, é o amor, como a irmã Cileide já falou. Irmão, se não adianta nada eu fazer alguma coisa para o Arlindo, se eu não tiver um amor de Cristo nele, se eu não demonstrar o meu amor de Cristo para ele, para o Serginho, para a Cileide, para o Valdeci, seja para quem for. Entendeu? Eu trabalho, faz 18 anos que eu trabalho nesse serviço. Lá eu faço para o meu patrão, para a minha patroa, como se eu estivesse fazendo para os meus filhos, para a minha casa. Então, isso, eu não estou ali. Claro que eu viso também o meu salário. Mas, irmãos, o meu salário lá não é nem compatível de tudo que eu faço. E eu não reclamo. Eu não reclamo. Por quê? Porque Deus me colocou ali e é ali que Deus me quer. Então, eu vou fazer o melhor para eles ali no dia que eu estou lá. Amém? É isso o meu entendimento. Graça e paz.
Então, o meu entendimento até sobre aí a irmã Creuza falou, até sobre na época que o Arlindo fazia aquelas cartinhas lá, né? Hoje, se tivesse que escrever a carta, eu ia escrever diferente, eu não ia pedir para mim alguma coisa É. para Deus. Eu ia estar pedindo para o meu irmão do lado, o próximo, né? Então, você vê que a cabeça nossa já tem outra visão de tudo isso daí. Então, você estando com Deus, você tá totalmente liberto, né? Assim, é o que eu falo, sempre eu vejo pouco ali o Zap ali, dou uma olhada, dou uma passada rápida, só que teve uma coisa ali que me chamou a atenção, que é a mais pura verdade. Eu não sei quem foi que postou lá uma foto de um aquário é, com, com um peixinho dentro do aquário e um peixe no mar solto. E era tipo assim, o peixe com aquário é um mundo é, evangélico, né? O mundo evangélico de hoje, né? Que as pessoas elas ficam muito presas, né? Naquilo que ela tem que fazer, o que ela deixa de fazer, ela fica presa naquilo lá. Agora, quando você tem mente de Deus, você é um peixe no mar, na água, livre, né? Sem a preocupação daquela condenação que vai ter. É, você já pensar diferente, que nem na questão que o irmão Serginho falou, na questão, se você está com a causa ali na justiça ali, você está pensando em você, né? Agora, o outro lado da moeda, como que ele está pensando, né? Então, é muita coisa que você tem que observar. Mas é simples, é muito simples. Você ter mente de Deus não é uma coisa difícil, é uma coisa até gostosa de fazer, né? Você sempre tá com aquela visão ali dos momentos ali, é algo que quem vive já conhece, já sabe. É, é ótimo, é ótimo. Para mim, transformação total. E é isso aí, irmão Serginho. Você viu que os irmãos aí, cada um tem um entendimento, mas se você for ver, é a mesma coisa. Que todo mundo tá falando aí é a mesma coisa, não muda, só sai um pouquinho ali do parâmetro, mas tá no centro da questão de ter mente de Deus. Então, viva isso e é isso aí. Tamo junto, tamo junto. Amém. Assim, eu estava vendo ali os irmãos, né, voltado assim bastante ali pro irmão Serginho, né, sobre a situação. E a gente veja aí muita preocupação, né, dos irmãos, né, com cada irmão aí, né, que vem, assim, principalmente aqueles mais novos, né, é um amor muito grande, né, e realmente, quando na época de Jesus, Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. E os judeus se escandalizaram muito com aquilo, porque como esse diz, nós comer da carne dele, e ainda mais absurdamente beber do sangue dele, pelo amor de Deus. O judeu, isso é repugnante, porque o sangue não podia ser consumido de jeito nenhum, ainda quanto mais o sangue humano. Isso foi muito repugnante. Então, hoje você vem, né, ouve, né, a viver da árvore da vida, né, daí as pessoas pensam, mas como esse daí diz, viver da árvore da vida, eu não estou vendo árvore nenhuma. E aonde isso? Como? Viver dessa árvore da vida. Não viver do conhecimento do bem e do mal. O meu pai a vida toda me disse, meu filho, faz isso que é certo, aquilo que não é. E aí, como é? Isso se torna algo muito estranho, como se tornou para aquele povo quando Jesus disse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em vós mesmo. Então se tornou algo muito, eles a ponto de alguns tomar pedra na mão para apedrejá-lo. E ele saiu meio, né, porque eles iam apedrejar. Então até muitos dos seus discípulos não queriam andar mais com ele. Ele está meio doido, falando esse tipo de coisa. Então, Jesus ali, ele falava do outro sentido. Né? É o sentido que hoje nós estamos colocando para as pessoas. Então, não é a pessoa participar de um ato
não é um ato simbólico, um ato, no caso, religioso, que a pessoa está fazendo aquilo que é, mas é viver o ato em si, é viver dentro de ti. Então, quando Jesus disse, aquele que não comer, quer dizer, quando comer, vai aonde que vai entrar? Vai entrar dentro de ti. Dentro de ti. Então, isso que hoje nós temos que entender. Isso entra dentro de nós, não é mais algo fora de nós. Não é algo que a gente vai fazer. A gente tem que fazer para poder ter. Não, tem dentro de nós para nós fazer. Então, é o contrário, né? Então, se torna, muitos religiosos, talvez, é que o irmão Arlindo, ele não coloca na íntegra, né, o estudo, e seria muito bom colocar na íntegra todos os, né, os comentários de cada irmão, cada irmão, mesmo por mais simples que fala, por mais simples, né, de entendimento, mas isso é muito importante para aquele que nos ouve, para ver que cada um, nem todos pensam iguais, mas sempre há uma concordância naquilo que é, entendeu? Então, isso é importante, mesmo que fica muito longo, mas tem gente que acaba escutando, né, por via áudio, né, você está vendo as pessoas, e isso é muito importante, principalmente as costureiras, né, elas estão costurando, e às vezes com o fonezinho de ouvido, né, fica ouvindo, e isso é muito melhor do que, às vezes, eu ficar ouvindo um rádio. Então, é isso, é bom botar na íntegra, irmão Arlindo, todo o estudo, bota tudo mesmo, que dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que não precisa nem editar. Já pega e lança assim mesmo, porque se tiver na íntegra, muito mais visualização vai ter. Muitas pessoas estão dirigindo, né, e fica ouvindo, né? Isso é muito importante, e ver a divergência entre cada pessoa, e assim a gente vai, né, crescendo no entendimento, e ver cada colocação, tudo maravilhosa, a colocação que cada irmão coloca é muito bom. Isso é muito bom, é muito interessante, né? Abraço, queridos. Deus abençoe aí. Continue, né, sendo uma benção a cada um aí. Abraço. Passa, irmão Serginho, né? Então, quando a gente acorda para a vida e sai do aquário, é tremendamente maravilhoso. A gente acorda, conhece a árvore da vida e conhece o equilíbrio, conhece a sua origem, o seu destino, conhece a sua missão, enfim, conhece o trabalhar de Deus na nossa vida. É só isso que eu tenho que dizer. Amém. Muito bom, gente. Ô, irmão Serginho, agora tá liberado aí, se você quiser fazer alguma pergunta, fazer uma colocação, falar se você entendeu alguma coisa, se a gente precisa voltar em algum assunto, esteja à vontade, meu irmão. Eu agradeço a todos aí, a todos de coração mesmo, irmão Cileide, irmão Creuza, irmão Paulo, irmão Ademir, irmão Bruno também, né? Valdeci também, que falou um pouquinho, mas irmão Valdeci, ele mostrou que ele abre e fecha a porta na hora que ele quer. Aí eu achei bem interessante isso também. Um amor a todos, com certeza, amor fraternal. O Paulo falou do amor, que é a base, né? Eu sempre foquei nisso aí. A base é o amor. Agora, a irmã falou do sistema que cortou o cabelo, né? A minha saudosa e falecida esposa fisioterapeuta, então ela tinha que usar calça, né? As irmãs já não saudavam mais ela, entendeu? Porque a minha esposa faleceu no sistema, né? Comecei a falar para ela a respeito da graça de Deus, né? Da graça do Filho de Deus, do pouco entendimento que Deus começou a me dar, e ela questionou bastante coisa e achou que eu estava ficando doido, né? Louvado seja Deus. Quanto que o irmão comentou também do aquário, né? Eu ouvi alguma coisa na religiosidade, né? Da onde que eu fiquei 25 anos, foi a única que eu frequentei. Foi até um testemunho que o Filho de Deus lá foi questionado por pastores, né? De outra denominação, e tinham 3 perguntas finais. Isso faz muitos anos.
eu consigo lembrar só de 2 perguntas, né? E uma foi das perguntas foi esse aquário aí. Que foi a terceira pergunta, que era para finalizar tudo, né? Perguntaram para ele, o irmão que estava sendo entrevistado lá, né? Questionado, na verdade, né? Vocês se denominam a graça do Filho de Deus, mas na verdade vocês são pescadores de aquário. E ele se abalou com a pergunta, foi impactante. E ele disse que Deus disse no seu coração, fala para ele que é verdade, que nós somos pescadores de aquário. Ele falou, Senhor, mas como é que eu vou responder isso? Pescamos do aquário para colocar no mar, na água viva, no rio de água fluente. Foi essa resposta, finalizou, e dali muita gente que estava ali vendo aquele debate, aquele questionamento, se converteram, né? Saíram de uma religiosidade para ir para outra, que a água estava mais limpa um pouquinho. Mas sobre o amor, que eu disse que eu tenho nesse caminho é a base de tudo, e tudo que o irmão Arlindo falou e tal, minha cabeça é bem fraquinha, não consigo lembrar de todas as coisas, entendeu? Nem de tudo que todo mundo falou, mas eu tenho muitas dúvidas ainda, né? Mas o acesso com Deus que eu tenho é isso, é pedir, Senhor, eu quero viver a verdade. E eu sei que Deus vai me dar. Estar na verdade e praticar a verdade. Com justiça, daquela justiça que eu ainda entendo, né? Procurar fazer o bem, né? E amar ao próximo. Muitas das vezes, aquilo que o irmão Arlindo falou, que a gente está fazendo bem ou está fazendo mal, está vivendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E entrar nessa árvore da vida, eu acho que é questão de tempo. Não vou forçar nada, ficar em paz, né? Essa paz que o irmão Arlindo falou, eu queria saber, o que é sentir essa paz? O que é? Porque muitas das vezes, eu estou em paz. Eu estava com o coração meio apertado até uns tempos atrás, agora está mais solto, não vou falar que estou liberto, mas eu quero conhecer dessa paz e viver essa paz, mesmo que lá fora está o mundo se explodindo, né? Se acabando na política, o pessoal jogando doenças e mais doenças no mundo aí, só para eles poderem somar e tal, né? E irmã Cileide também, irmã, eu sei que a irmã me entendeu perfeitamente, né? Algumas das vezes já conversei com a irmã, e a irmã foi se mostrando bem clara. Na verdade, acho que vocês também não vão nem entender, né? O que eu estou falando, porque para mim eu me alegro, isso aí eu me alegro. E eu vou ficar, como é que se diz? Meditando em tudo que foi falado, daquilo que eu for lembrando, para mim poder chegar e alcançar, e ter esse acesso, igual o irmão Valdeci. Deixa eu entrar lá agora, e agora eu vou voltar que eu tenho que resolver as coisas aqui. Mais ou menos assim, irmã? Tá bem assim? Agradeço a todos, ótimo domingo, boa semana para todos. Perdoa aí meu muito falar e o pouco esclarecer, tá? Mas é isso aí. Agradeço a todos de coração pela paciência também. Amém. É um abençoador para nós, irmão Serginho. É mais um família aí que Deus coloca para gente aqui, para nos abençoar. Você pode ter certeza, se o irmão Alex estivesse aqui, ele estaria dizendo, irmão Serginho, suas perguntas são extraordinárias, são de grande valor para nós. Ele falava no começo lá para a irmã Elma, falava para os demais irmãos que chegavam com dúvida, né? Dizendo, olha, a pergunta que você faz, ela é tremendamente abençoadora. E é assim mesmo, viu, irmão? Então, eu vou pedir para que o irmão tenha paciência com a gente, que ao ouvir uma mensagem, uma explicação, quando você não entender, não põe de lado, irmão. Volte e pergunta de novo. Poxa, eu não entendi. Porque a pessoa que vai acessar isso é aquela que persiste. Aquela que não entendendo, ela vai buscar o entendimento.
Ela não põe de lado aquilo que ela não entende, ela abandona, eu preciso saber por que eu não entendi isso aqui. Será que é porque não está bem explicado? Será que porque a minha mente ainda, ouvindo isso, não aceita? Ou porque é uma ignorância da minha parte que eu não quero saber disso, entendeu? Então, a gente tem que buscar sempre o entendimento. Nunca abandonar o não compreendido e deixar de lado para compreender depois, não. A gente tem que fazer pergunta e tenho certeza que você vai chegar ao esclarecimento também, assim como nós chegamos também. Então, essa paz aí vai ser um outro assunto, né, que a gente vai falar depois. A irmã Creuza, ela cita muito isso, eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Acho que eu já ouvi a irmã Cileide citando também. E é o que a gente vive, irmão. Não é a razão, a gente vive a paz. Porque a pessoa que busca ter razão, ela não tem paz, porque ela tem que ficar provando que ela tem razão. E nós não precisamos provar nada, porque o que Deus tem para nós já está pronto, já está pronto. Então a gente consegue entender o que está pronto e viver o que está pronto. Por isso que há a paz, viu, irmão? Eu não sei se você entendeu, acho que não foi pro ar ainda, aquela conversa nossa falando da autoridade que a Cileide falou, autoridade e, o que era? Autoridade e poder. A verdade é que quando a gente aprende a viver esse novo tempo de aprendizado da palavra de Deus, a gente começa a compreender e a dar mais valor na empatia. Você começa a se preocupar muito mais com o que o próximo está pensando do que o que você está pensando. Então, a sua razão, ela passa a não ter nenhum ponto positivo dentro da tua vida, porque você está mais preocupado em viver ela livremente e ser feliz e tomar cuidado para que o próximo também consiga atingir esse mesmo estágio que você está, que é o estágio de paz, o estágio de compreensão. É quando você começa a dar mais valor no que as outras pessoas estão sentindo do que o que você vai sentir. Assim, é uma paz tão grande que você não se preocupa com a razão, você não se preocupa em ter que provar que o que você está falando está certo. Você simplesmente acaba aceitando que você é uma pessoa e a outra pessoa ela é diferente de você. E você acaba respeitando as diferenças. Então, quando eu aprendi a viver a graça, eu entendi que Deus ele está ali para todo mundo e que os nossos dedos das mãos não são iguais. Então, as pessoas também não são iguais. Elas jamais vão pensar igual eu penso. E outra coisa, ninguém, quando entra numa discussão, entra achando que não tem razão. O ponto de vista dele sempre é o ponto de vista que ele acredita que está certo. Então, eu aprendi a tentar enxergar as coisas também com o olhar da outra pessoa. Por que ele acha que ele tem razão? O que leva ele a achar que a maneira que ele está pensando que é diferente da minha também está certo? Então, isso, assim, me fez mudar em 360 graus. É isso que eu queria falar. Tá bem. Um bom dia para todos aí. Irmão Serginho, não desista da gente, faça suas perguntas. Sempre a gente fala isso, não desista da gente, porque você está aqui para nos abençoar. Às vezes você pensa que você está aqui para ser abençoado, e não, na verdade você está aqui para nos abençoar, para trazer para a gente essa condição de nós entregarmos aquilo que de Deus nós temos recebido. Então, uma excelente semana para vocês, né? A semana está começando hoje, já começa hoje, e a semana boa não é aquela que começa na segunda, não. A semana boa, ela começa no domingo, é de primeira, semana de primeira começa no domingo. Tá bom, irmãos? Boa tarde para todos vocês aí. Se tiver alguma pergunta depois, pode mandar no grupo, pode mandar no privado. Tem muita gente boa ali no grupo, capacitada, pessoas prontas a responder também. Talvez elas não estão fazendo parte aqui do estudo, mas elas têm muito de Deus para nos entregar também. Então, pode dar o seu bom dia aí. Graça e paz. Graça e Bom paz. dia para todos, né? Boa tarde. Quero agradecer a presença do irmão Serginho, falar para ele que
Quando ele quiser conversar, que eu estou inteiramente à disposição, que Obrigado, para irmão. mim jamais não conheço desistir, não conheço a impaciência, é uma benção muito grande ter o irmão aqui com nós. Espero que o irmão não desista da gente, que se sinta totalmente abraçado por esse calor dessa família maravilhosa. E agradecer a todos aí. E na próxima vez que o irmão tiver oportunidade de participar com a gente vai se reunir inteiramente para que o irmão exponha as dúvidas, que a gente vai estar conversando com o irmão para que venha iluminar cada vez mais essa luz interior. Amém, irmãos? Amém. Amém, abração a todos aí, felicidade, seja feliz, aos que nos ouvem pelo YouTube, seja feliz, não se esqueça de se inscrever aí no canal do irmão Arlindo, aí, canal Tua Graça Me Basta, inscrever aí no canal Entenda Isso, abraço a todos, Deus abençoe a todos aí, seja feliz, busca a felicidade sua, do teu próximo, da sua família, busca viver a vida, não se prende pelas pessoas, não se enrede, não fique enredado, não deixe que ninguém mande na sua vida. A vida Deus deu para você. Viva, seja feliz. Abraço, tudo de bom. Amém, amém. Graças a Deus. Paulo. Abraço a todos, gente. Um ótimo domingo. Amém. Gratidão a Deus por mais essa reunião, mais essa comunhão, né? E vamos viver o hoje, o aqui e agora, que Deus nos colocou aqui. Não é no além, mas é o quem nós somos de Deus. Amém? Graça e paz a todos. Uma semana vitoriosa para cada um de nós, né? Que Deus está no controle. Amém. Beijo no seu coração. Semana abençoada, de vitória. Princípio é verdadeira. Amém. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Melhor dia, melhor começo de semana para todos. Querendo Deus, amanhã estamos todos juntos de novo. É isso aí. Bora abençoar. Vamos rever quem nós somos de fato. É isso aí, irmão. Vou descer. Deus abençoe. Ótimo domingo a todos aí, em família. E vamos que vamos. Vamos ver a benção. Amém. Vamos ver a benção, Modemir. Forte abraço com os dois braços. Gente, tenham um ótimo domingo aí para todos vocês, tá? Continuem sendo essas pessoas maravilhosas aí nas nossas vidas, tá? Transmitindo o amor de Deus aí para cada um. Um abraço a todos vocês. Beijão. Ô, irmão Bruno Henrique, Deus abençoe grandemente. Forte abraço com os dois braços. Hino novo, né? 30 anos, hein? Entendimento bom, hein? Abençoador mesmo, irmão. Bruno Henrique é tremendo o entendimento dele lá. Muito bom mesmo. É a prova viva que Deus é na nossa vida, né, Arlindo? É verdade. Amém, irmãos. Tudo de bom para vocês aí, irmão Serginho. Se quiser ligar depois, pode ligar, viu, irmão? Amém. Um bom dia para vocês. Bom domingo. Uma criança. Domingo. Beijão. Beijão, beijo. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of